Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo direito como ciência dinâmica. O nosso entrevistado é o juiz, auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais, Gilson Soares Lemes. Doutor Gilson, então falávamos há pouco da iniciativa da qual o senhor faz parte, que é a revista Amages Jurídica, que reflete aí o pensamento da magistratura mineira. Neste último número lançado no mês passado, 22 de julho, a terceira edição, né, reuniu 13 artigos em 243 páginas. Qual a importância dessa publicação, doutor Gilson? A revista Amages Jurídica foi resgatada na administração do desembargador Nelson Messias em junho de 2009, quando nós lançamos aí, então, reeditamos a revista, né, com a primeira edição, em junho de 2009. E ela é lançada semestralmente pela Amages. No dia 22/7, nós lançamos a terceira edição da revista, com a publicação de 13 artigos de desembargadores, juízes e convidados sobre temas variados, juizado especial da Fazenda Pública, penas alternativas, Estatuto da Criança e Adolescente, concentração de poderes nos tribunais superiores, enfim, vários artigos de temas relevantes de interesse de toda a comunidade jurídica. A revista Amages Jurídica, ela é um fórum cultural, né, para os magistrados mineiros e convidados, ou seja, é um espaço para que os magistrados possam aprofundar o debate técnico sobre temas atuais, temas relevantes, que muitas vezes não pode ser feito dentro dos autos. O magistrado estuda as questões que são postas, são colocadas para julgamento, mas às vezes não é apropriado discutir de forma mais demorada, de forma mais minuciosa, dentro dos autos, uma questão relevante. Então, é a oportunidade que o magistrado tem de expor suas ideias, de levar à comunidade jurídica os seus conhecimentos e, dessa forma, ter também um aperfeiçoamento intelectual e cultural. Esse debate técnico jurídico pode auxiliar o magistrado no cotidiano da sua ação jurisdicional? Com certeza, o objetivo é esse, é que os magistrados possam desenvolver suas ideias e, através desse desenvolvimento, dessa pesquisa científica, aprimorar o seu conhecimento, a sua capacidade de julgar e também, com a publicação dos artigos, trazer à comunidade jurídica aqueles conhecimentos que possam nos orientar para que possamos debater e discutir essas questões. E até uma influência positiva na formação continuada também, de tirar o magistrado da sua rotina para esse pensamento, para essa reflexão do trabalho que faz, né? Com certeza. A legislação tem mudado constantemente, nós temos acompanhado as mudanças e o magistrado não pode ficar inerte, nós temos que estar sempre buscando aprimorar para que a gente possa julgar sempre com mais sabedoria e conhecimento. E a gente sabe também, doutor Gilson, que a realidade também influencia, como o senhor falou no bloco passado, influencia o mundo do direito. O juiz tem que estar atento, sensível a essas mudanças na sociedade. Com certeza. O Brasil é um país continental, né? Então o magistrado, para julgar, ele depende muito da realidade em que ele vive. O magistrado tem que olhar, sim, as questões sociais e aquilo que envolve a sua comunidade, porque um julgamento proferido em Manaus é diferente de um pronunciamento jurisdicional aqui em Minas ou em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então há influência regional também. Há uma influência regional sobre essas decisões. O norte, o sul. Porque o magistrado tem que se ater à realidade em que vive, né? É lógico que não pode ser afastado da legislação pertinente, não pode ser afastado das provas dos autos, mas o julgamento há que ser condizente com aquela realidade, com aquele meio que ele convive diariamente. O senhor participou também da edição da revista, se não me engano, o primeiro número, com um artigo discorrendo sobre o Instituto do Amicus Curiae. Qual que é o conceito, a origem desse instituto no direito processual brasileiro? O Amicus Curiae é o amigo da corte, ele teve origem no direito romano, depois se desenvolveu no direito penal inglês medieval e depois surgiu com mais destaque no direito norte-americano, no common law. E nos Estados Unidos, esse instituto se firmou e no Brasil, a Lei 9868, que trata da ação direta de inconstitucionalidade e das ações declaratórias de constitucionalidade, e trouxe no seu artigo 7º, parágrafo 2º,
a inovação do amicus curiae. Antes dessa legislação, os tribunais superiores tinham admitido, em casos esporádicos, a participação de terceiros que não eram chamados ao processo, mas que tinham interesse na demanda, a participar. Mas essa legislação específica é que trouxe de forma expressa a participação do amigo da corte nos julgamentos da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade. No direito internacional também tem aceitação esse instituto? Com certeza. Os tribunais penais, o Tribunal Penal Internacional já admite, o Tribunal Interamericano também já admite a presença do amigo da corte, que é, na verdade, um terceiro que intervém no processo, sem ser parte no processo, fora daqueles casos de intervenção de terceiro, mas ele intervém porque traz algum subsídio para aquela demanda. Ele reforça a demanda? Ele traz elementos, ele esclarece melhor a demanda e ele é aceito a participar desde que tenha uma representatividade. Ele tem que essa representatividade? Ele tem que representar alguém que está demandando ou ter um interesse naquela demanda. Nós temos um caso aqui em que a Magis participa como amicus curiae. É uma demanda que foi proposta no Supremo Tribunal Federal, a DIN 3898, que questiona a reforma da Previdência. A Magis, ela entrou nesse processo como amicus curiae porque os magistrados de Minas Gerais têm interesse nessa demanda e a Magis tem representatividade para estar como amicus curiae. Então, ela foi admitida pelo Supremo Tribunal Federal como amicus curiae, já apresentou o seu memorial, as suas razões, para tentar levar mais subsídio ao ministro que vai decidir o caso. Pode haver mais de um amicus curiae numa mesma ação? Sim, podem existir mais de um. Por quê? Porque outras associações, por exemplo, nesse caso, têm também interesse, como a APAMAGES de São Paulo também entrou como amicus curiae nessa ação 3898. Esse tipo de intervenção processual, ele pode trazer para o processo mais ou menos democracia, ajudar o julgador a resolver a questão de maneira mais fácil? Excelente a pergunta. Exatamente, acho que o objetivo do amicus curiae é exatamente trazer mais democracia para o processo. O amicus curiae, ele vem para defender a ampla defesa e o princípio do contraditório. Então, no momento em que o tribunal está buscando elementos para chegar a uma decisão sobre uma ação direta de inconstitucionalidade, é importantíssimo que as partes interessadas, os advogados, todos aqueles que tenham interesse e que sejam atingidos depois pelo provimento, tenham oportunidade de participar desse julgamento. E essa participação de terceiros que têm interesse e sofrerão os efeitos do provimento é que demonstra a democracia dentro do processo e que dá legitimidade ao Poder Judiciário de fazer aquele julgamento. Ou seja, a legitimidade do Poder Judiciário está em que a pessoa que vai proferir a decisão, ela esteja investida na função de julgar e que tenha dado a oportunidade daqueles interessados e que sofrerão os efeitos do provimento de participarem diretamente da construção do provimento. E isso é a participação democrática, é a transparência do Poder Judiciário e é, sem dúvida, a contribuição do processo no Estado Democrático de Direito. Que deixa mais ágil também. Doutor Gilson, eu gostaria que o senhor analisasse para a gente, mais no próximo bloco, os poderes e faculdades dessa figura jurídica na nossa legislação. A gente volta em instantes.